Olá, mais uma vez o programa Diário de Oração aqui pela Rede Século XXI, tratando de alguns versículos bíblicos. E hoje, de maneira muito especial, a gente traz o livro do profeta Jeremias, que é, na verdade, um dos profetas que a igreja tem um carinho muito especial hoje, né? Principalmente os estudiosos bíblicos têm um carinho muito especial, porque é um profeta que fala a partir da realidade das pessoas, principalmente do seu tempo, mas não poupa essas pessoas, como o próprio Deus pede, das suas fragilidades, dos seus erros e, no nosso caso, das nossas limitações. Por isso, eu escolhi o profeta Jeremias, ou melhor, essa citação, em que ele, falando às pessoas do seu tempo, principalmente aquelas pessoas que permaneceram na pátria por causa do exílio, ele fala, na boca dele, a voz de Deus, dizendo para as pessoas, olha, tudo aquilo que vocês passaram ou passam não vai ser, em hipótese alguma, maior do que o acolhimento de Deus. E isso não no sentido de poupá-los de qualquer sofrimento, não era essa a intenção de Jeremias, mas era de mostrar que, apesar dos sofrimentos, havia um Deus que os acolhia e os amava indistintamente, em qualquer situação. Porém, uma das coisas chaves para Jeremias é o fato de Deus compreender isso, e a gente não pode deixar de mencionar isso no texto de hoje, Deus compreender isto, mas ao mesmo tempo de chamar a atenção dessas pessoas. Por isso o texto que nós escolhemos é justamente esse versículo em que fala da rudeza e de Deus em relação às pessoas, dizendo assim, olha, eu não vou poupá-los se isso for necessário. Poupá-los das correções necessárias para a vida pessoal. Se vocês precisam de um reconhecimento de alguma ação de graças, vocês assim terão. Se vocês precisam de um momento de ação de graças, vocês assim terão. Mas, ao mesmo tempo, isto não pode esconder as suas fragilidades e as suas limitações, porque quanto mais escondendo os nossos erros e fragilidades, a gente não chega por inteiro naquilo que a gente tem que chegar. É como se Deus, conhecendo o nosso coração, fosse nos provocando para aquilo que nós precisamos mudar. Veja que interessante isso. É uma provocação de Deus para que a gente mude as atitudes necessárias. E aí Jeremias sabiamente provoca essa reflexão naquelas pessoas daquele tempo, dizendo assim, olha, é muito importante que vocês reconheçam essa graça de Deus na vida de vocês. Vocês são conduzidos por Deus, amados por Deus, no exílio ou não exílio. Vocês são amados por Deus e, ao mesmo tempo, esse amor deve os ajudar a reconhecer quando é que as limitações em relação a esse Deus acontecem. Como essa limitação, às vezes, ou a sua fragilidade, pode ser, se você não tomar cuidado, maior do que a graça de Deus na sua vida. E é interessante que a gente sempre tem essa reflexão aqui. Em vários momentos a gente procurou trazer isso como referencial. Olha, a ação de graça de Deus, ela não pode, em maneira alguma, encobrir os nossos pecados. Em que sentido? Os pecados os erros precisam ser apresentados, não como autoflagelação, mas para a gente perceber assim, olha, eles não são o referencial na minha vida, porque o referencial acaba sendo a graça de Deus. E aí eu acho que a gente não tem outra coisa a não ser se perguntar sobre isso. Como é que a gente vive isso, não é? O que é que plenamente acontece conosco, que nos dá a possibilidade de sermos diferentes? Mesmo nas nossas fragilidades, nas nossas dificuldades, esses assuntos que a gente sempre traz aqui como referência. Independente de tudo isso, como é que a gente encontra e percebe a grandeza de Deus em tudo isso? Como é que a gente vê a manifestação dele? Se a gente olhar para aquele povo, naquele tempo para os quais Jeremias falou e escreveu, a gente vai entender que eles tinham uma referência de Deus, não é? Eles sabiam que queriam uma mudança na vida, uma compreensão diferente de Deus. Até então eles tinham aquele Deus que só castigava e que punia. E agora esse Deus que, mesmo dizendo que é rude, ao mesmo tempo ama. É bem diferente isso, não é? Você conhecer um Deus que só te maltrata porque você não é bom, você é criatura, você é servo, você não tem tanto valor assim. Diferente de você conhecer um Deus que, sendo rude, quando você precisa, para corrigir as suas faltas, os seus erros, ao mesmo tempo ele te apresenta um amor incondicional. Eu acho que isso é fundamental para a gente. Para mim, como padre, principalmente no meu sacerdócio, nas coisas que eu vou fazendo, como também para você, na sua vida de trabalho, na família, na sua pastoral, onde quer que você faça o seu trabalho pastoral, perceber que isso pode ser uma referência e que você pode transmitir isso a outras pessoas.
Eu acho que a gente não pode esquecer dessas dádivas de Deus que às vezes ficam escondidas aí nas nossas reflexões. A gente fica uma coisa muito superficial, mas quando vai lá no dia a dia, a gente não se pergunta sobre isso e muito menos se preocupa em agir a partir disso. Então vale a pena a gente pensar nessas coisas. Deus pode, de fato, exigir um pouco de nós. Aliás, exigir muito de nós. Mas se Ele exige, é porque eu posso entregar isso a Ele. Se Ele exige, é porque eu sei que tenho condições de oferecer. É a mesma coisa quando alguém vai nos ensinar alguma coisa. Se ela descobre o nosso potencial, ela vai até o fim das nossas forças e exigir que a gente faça aquilo que a gente pode fazer. Enquanto a gente não faz, ela não sossega sobre isso. Deus da mesma maneira. Se Ele sabe que eu posso ser bom, Ele vai insistir até que eu assim seja. Fique agora então com a nossa oração sobre as vocações. Ó Senhor, olhe os sacerdotes, os religiosos, as religiosas, as pessoas consagradas e os missionários que anunciam o Teu Evangelho. Aumente neles o amor filial pela Igreja, nossa Mãe. Transmita a ele os Teus sentimentos, sentimentos de decisão, de empenho, de lealdade, para com a Igreja no serviço aos irmãos, e que eles apreciem sempre mais a libertação dos penosos trabalhos terrenos para viver a liberdade interior e também viver ao serviço dos outros. Tudo isso nós vos pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Esta oração, a partir do nosso tema, ou melhor, do nosso mês vocacional, é para que todos aqueles que se declaram evangelizadores e anunciadores da Palavra de Deus sintam-se mais uma vez motivados e fortalecidos no seu ministério, seja na sua missão particular, na sua casa, na sua província, na sua comunidade, na sua paróquia, seja também nos lugares mais difíceis, nos grandes centros urbanos, nas grandes áreas de missão, seja nos rincões do nosso país, seja nas missões além fronteiras, tudo isso sempre pensando nestes irmãos consagrados a Deus. E a partir disso, que esta oração possa trazer a vocês muito mais do que essa motivação, muito mais do que essa ação de graça, mas de fato um fortalecimento da sua missão. Deus não desampara aqueles a que Ele chamou. Deus nunca deixa de lado aqueles que Ele ama. Por isso, receba com muito carinho a bênção de Deus Todo-Poderoso, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.